E agora o nosso jovem Fabrício mostra a cruz jesuítica. Olha, a cruz gosta muito do jesuíta. E a cruz do Papa Branco. Né? Duas hastes, não é assim? Então, Fabrício, você de que tema quer falar? Pegando um pouco o gancho do meu grande amigo Flávio, agradecendo o professor Antônio, que me convidou para participar aqui do programa, justamente essa formação das missões tem muito a ver com a chegada dos açorianos aqui. A formação de municípios próximos, além de Triunfo, como Taquari, Rio Pardo, tem muito a ver com os incidentes ocorridos nas missões. Durante as guerras guaraníticas, né, nós temos, por exemplo, o fato de que os açorianos iriam ser mandados para lá, para a colonização daquele lugar que havia sido feito a troca entre a colônia de Sacramento e as missões. Porém, os açorianos chegaram aqui, ficaram sabendo de todas aquelas revoltas, daquelas guerras que estavam acontecendo e resolveram ficar justamente nas terras do Jerônimo de Ornelas. O Jerônimo de Ornelas era um grande proprietário de terras. Em arquivos que eu encontrei, davam uma estimativa de por volta de 13 mil hectares de terra na região de Porto Alegre. Então, os açorianos ficaram por ali, desassistidos pelo governo local, ficaram acampados ali e o Jerônimo de Ornelas então ficou muito incomodado com toda aquela situação. Pois ele tinha um papel, ele tinha um documento que dizia que aquelas terras eram dele. E, portanto, então Jerônimo de Ornelas acaba saindo de Porto Alegre, acaba saindo da sua estância, né, que era Sesmaria de Santana. Justamente um dos seus filhos acaba se envolvendo com uma briga com o líder dos açorianos locais, acaba matando um deles, então gerando todo um incômodo naquele período. Então Jerônimo de Ornelas, em 1757, vem para Triunfo, e os açorianos que estavam em Porto Alegre começam a se deslocar, começam a pegar os rios que davam no Largo Guaíba, e começam a pegar esses rios, o rio Taquari, o rio Jacuí, e começam ali a fundar as suas sociedades, as suas cidades, os seus princípios de povoados. Então Jerônimo de Ornelas vem para cá em 1757, ele já possuía aqui o seu genro, que era o Manuel Gonçalves Meireles. Ele tinha uma propriedade cerca de 20 quilômetros aqui do centro do município, que era a Estância da Piedade, era a Sesmaria da Piedade. Então ele vem para cá, constrói justamente essa casa que estamos. A casa que nós estamos era de propriedade de Jerônimo de Ornelas. Então aqui ele constrói a sua casa e vive até os seus últimos anos de vida em 1771. Ele está enterrado no altar da Capela Mor da Igreja Bom Jesus, que é uma das construções mais antigas do município, construída em 1754. Portanto, essa povoação açoriana, essa colonização açoriana na região, se deve muito a alguns incidentes. Esse incidente acontecido nas missões ocasionou a permanência dos açorianos aqui e a construção dessas primeiras vilas, desses primeiros povoados. O primeiro nome que Triunfo teve, por exemplo, Porto da Forquilha, por justamente fazer essa confluência dos rios Jacuí e Taquari. Os açorianos ficam aqui, constroem um vilarejo, constroem uma sociedade, e de grandes figuras, como, por exemplo, Bento Gonçalves, que era bisneto de Jerônimo de Ornelas, constroem sociedades que vão evoluir ao longo dos anos. Triunfo se torna um dos maiores municípios do Rio Grande do Sul. Triunfo foi constituído como município em 1832, então era um município que chegava desde a região ali de Bento Gonçalves até a metade do município de Camaquã, mais ou menos metade da Lagoa dos Patos. Então Triunfo se torna muito importante justamente por pegar essa vasta amplidão de rios, esta boa navegação, que é muito explorada durante o período Farroupilha. Triunfo teve um período que se declarou Farroupilha, que se declarou ao lado dos rebeldes, né? A primeira manifestação da Câmara de Vereadores se declarou apoiando este movimento. Logo após, a cidade é tomada pelos imperiais e depois retomada pelo General Neto em 1837. Então ficou sempre neste cabo de guerra, neste cabo de força, porque Triunfo tinha assim uma boa localização, uma boa geografia, era um lugar amplo, não tinha muitos morros, então era um local amplo, um local provido de muitas terras, de muitas estâncias, de pessoas com muito poder aquisitivo. Nota-se pelas construções que ainda estão no nosso centro histórico, são construções grandes, e também a construção de um teatro. Poucos municípios na época tinham um teatro, então Triunfo foi o segundo município do estado a possuir um teatro construído em 1848
pelas mãos de Luiz Barreto, que foi sim um dos personagens da Revolução Farroupilha dentro do município. A declaração de apoio às forças rebeldes veio dele. Depois ele se tornou ministro da Fazenda, né, da República de Piratini. E depois, quando terminou a guerra, ele vem para a comunidade, ele já era uma força muito grande dentro do município, então organiza uma sociedade e constrói aqui um teatro, né? Esse teatro que depois receberia grandes peças, grandes obras vindas dali. Esse teatro, então, que dá um panorama diferente para os municípios da região. Se pegarmos outros municípios adjacentes, municípios vizinhos, não tinham ainda um teatro na região. Então, o Triunfo constrói essa identidade cultural, essa identidade um pouco mais intelectual, né, que a gente vê muito nos municípios do sul, do Rio Grande do Sul, Pelotas, Rio Grande, que trazem um pouco essa diversidade europeia. Pelotas pega muito essa identidade porque os filhos dos estanceiros iam para lá e voltavam com uma visão diferente. Então o Triunfo também trouxe, só que uma identidade mais local, uma identidade cultural daqui, né? Então Triunfo se constitui como um município belo, um município hospitaleiro, desde os primórdios da sua história. Então a gente está aqui hoje retratando justamente o aniversário de Corpo Santo e Iracema de Alencar. Corpo Santo, que era descendente de açorianos e portugueses, e Iracema de Alencar, que era a Ida Hermínia Kerber, que era de origem alemã, da família Kerber, mas que também fez parte da história do município, faz parte do nosso panteão de personagens históricos importantes do nosso município, que hoje estamos aqui reunidos, homenageando, também declarando a nossa homenagem, que afinal eram todos vindos da nossa pátria-mãe, Portugal. Brilhantes exposições aconteceram. E com isto, como sou obrigado a terminar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo muito aos participantes